Eu sou um educador. Um educador é uma pessoa que ama as crianças. Mas não basta amar as crianças. Ele tem de ter vontade de ensinar o mundo às crianças. Primeiro, porque o mundo é muito divertido e as crianças ficarão alegres em aprender o mundo. Segundo, porque é preciso aprender o mundo para a gente viver, para a gente fazer as coisas. Então eu sou um educador e eu tenho um jeito meu de ensinar. O meu jeito de ensinar é contando histórias. Eu sou um contador de histórias. Eu estava no meu escritório e eu precisava fazer umas prateleiras. Então eu peguei umas tábuas, serra circular, furadeira elétrica, caixa de ferramentas. Início do dia, estou me preparando para fazer a minha estante. E nessa hora chegou lá no meu escritório uma senhora que me ajuda, que trabalha para mim. O nome dela é Jai. E ela veio pela primeira vez com uma filhinha de 7 anos. Nunca tinha me visto. E quando a mãe saiu da sala, eu imaginei que ele ia seguir a mãe, mas ela não seguiu a mãe. Ficou parada espiando. Vocês sabem por que ela ficou parada espiando? Porque ela estava intrigada. Que aparelhos eram aqueles? O que esse homem vai fazer com essas coisas? Ela queria saber. Ela estava vendo uma coisa que ela não entendia e queria saber. Então eu peguei a trena e puxei a lâmina da trena. Ela me perguntou, o que é isso? Eu disse, isso tem o nome de trena. Para que serve a trena? A trena serve para medir. E como é que a trena mede? Falei, vem cá que eu vou te mostrar. Aí peguei a lâmina da trena, mostrei. Você está vendo esses risquinhos aqui? Eles chamam centímetros. E note que de 10 em 10 tem um risquinho vermelho. Sabe por quê? Porque os centímetros vêm em pacotinhos de 10. Aí ela falou, espanto. Como se dissesse. Eu entendi. Então eu peguei a lâmina da trena, marquei na tábua para cortar e peguei um esquadro. Ela me perguntou o que é isso. Isso é um esquadro. Para que serve o esquadro? Aí eu não podia dizer para ela que era marcar ângulos de 90 graus, porque era muito complicado para ela. Eu disse, isso aqui serve para fazer uma linha reta. Eu preciso fazer uma linha reta porque eu vou cortar aqui e tem que estar retinho. Senão eu não consigo cortar direito. Aí risquei e peguei a minha serra circular. Aí ela perguntou, o que é isso? Isso é uma serra circular. Para que serve uma serra circular? A serra circular serve para cortar a madeira. Como é que a serra circular corta a madeira? Ela corta a madeira porque ela tem essa roda de metal aqui, tá vendo? E venha ver aqui, tem uma porção de dentes. Você corta a cenoura com o seu dente. A serra circular corta a madeira com esse dente. Mas como é que o dente corta a madeira? Corta a madeira porque a roda vai rodar. Mas o que faz a roda rodar? O que faz a roda rodar é um negocinho que está dentro dessa caixa aqui que chama motor. E ela me perguntou, e como é que o motor faz a roda rodar? Eu disse, por causa da eletricidade. E o que é eletricidade? Aí eu disse para ela, eu não sei explicar isso para você. Então, ela ficou satisfeita com a minha resposta. Aí ela desapareceu, eu pensei que ela tinha ido embora, mas depois de uns 10 minutos ela voltou.
ela tinha estado andando pela minha biblioteca vendo os livros. Ela chegou para mim e disse, você sabe aqueles livros azuis que você tem lá, todos iguais? Eu falei, sei. Os 2 primeiros estão de cabeça para baixo. Eu falei, então você vai lá e põe os 2 primeiros de cabeça para cima. Ela foi lá e daí a pouco ela voltou e disse, o número 18 está fora de ordem. Nessa hora eu estava dando gargalhadas por dentro. Vocês vejam, eu dava gargalhada, sabe por quê? Porque se ela estivesse na escola e ela fizesse essas perguntas, a professora ia dizer, isso não está no programa, isso é só do 3º ano. Mas a curiosidade, não tem ano certo para a curiosidade. A curiosidade acontece quando acontece. A Dinéia estava cheia de curiosidade. Você sabe que os gregos diziam, eles têm até um verbo bonitinho chamado thaumatzen. Thaumatzen significa maravilhar-se. E o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, que o pensamento da gente começa a funcionar, nós começamos a pensar quando nós olhamos um objeto e nós ficamos perplexos diante do objeto, porque a gente não entende o objeto, a gente vê o objeto, a gente quer entender o objeto e a gente fica ali meio bestificado diante daquela coisa. Nesse momento a curiosidade está funcionando, a inteligência começa a funcionar e a gente começa a fazer perguntas. Aliás, uma coisa interessante nas crianças é a capacidade que elas têm de fazer perguntas e eu vou fazer para você uma das perguntas que as crianças fazem. Você sabe, aprendeu na escola, que a função das folhas nas plantas é de respiração. As plantas respiram através das folhas. Mas agora me diga, nos países de inverno muito forte, caem todas as folhas. Como é que as plantas respiram quando elas não têm folhas? Outra perguntinha. Por que a água borbulha quando ela está fervendo? Outra perguntinha. O que faz a Terra girar? Você sabe o que faz a Terra girar? Não sabe, eu também não sei. Por que a Terra gira? Quem foi que rodou o peão? Outra perguntinha. Pergunta de criança, hein? Quem inventou a palavra? Isso não é fascinante? Você já imaginou isso? A primeira palavra. Como é que foi? Como é que foi? Tinha 2 homens lá e eles viram um bicho e um deles falou uma palavra que ele nunca tinha falado, cavalo. E o outro disse cavalo. Os 2 concordaram com o símbolo, então a linguagem tinha sido inventada. Há uma história interessante. Uma criança perguntou se na Arca de Noé tinha leão, onça
tigre. Por que é que eles não comeram os cabritinhos? Por que é que eles não comeram os cabritinhos? Você sabe que uma vez eu contei a história para um público e na saída uma senhora me entregou uma folha de papel com a explicação por que é que não come os cabritinhos. Ela disse, não come os cabritinhos porque Deus suspendeu temporariamente a ferocidade dos tigres, dos leões e dos lobos e das onças que na arca só comeram capim. Aí eu disse para ela, mas se Deus suspendeu provisoriamente, custava ele ter suspendido definitivamente, porque para Deus tudo é possível. Quer dizer que as crianças tinham mais inteligência do que aquela mulher adulta, que, se não me engano, era uma professora, mas estava com a sua cabeça perturbada por histórias sagradas que ela tinha ouvido na igreja.